Tá? Alô, alô, melhorou? Bom, gente, hoje a nossa palestra está a meu encargo. E essa noite eu resolvi falar sobre... Está muito alto? Voltamos. Alô, alô, melhorou? Então tá. Hoje eu resolvi falar, não é saudosismo, não é porque eu já tenho meus cabelos brancos, né? Mas a gente fica pensando assim num tema, uma palestra, e eu tenho grande afinidade de falar sobre coisas que eu presencio aqui, né, no contato com vocês, do nosso trabalho em recebê-los aqui. Coisas que eu acho importantes nessa relação e coisas importantes no nosso dia a dia. Porque esse momento que nós estamos aqui é uma parte pequena do nosso dia a dia. O que a gente vive aqui, de certa forma, também vive no dia a dia, né? Então, eu resolvi hoje falar sobre 3 coisas que têm em comum o fato de serem virtudes. Por isso que eu disse que é um pouco de saudosismo. Hoje falar em virtude é uma coisa, né, parece um pouco demodé, né? Mas eu vou me atrever a falar disso com vocês, né? Virtudes. Escolhi 3. Daqui a pouco eu vou dizer quais são. Mas antes, é bom a gente saber exatamente o que é virtude, né? Então eu fui lá na internet, pesquisei, achei uma definição legal. Hábito de praticar o bem, o que é justo, excelência moral, probidade e retidão. No sentido da ética, virtude é o que faz com que um sujeito haja de forma a fazer o bem para si e para os outros. Platão considerava a virtude como uma qualidade que o indivíduo traz consigo e que, portanto, não pode ser ensinada. Aristóteles pensa o contrário, ou seja, ações boas, realizadas e repetidas pelo sujeito, formam o hábito de ser bom. Abre aspas. Ela é a medida justa entre dois extremos, um por excesso e outro por falta. A partir da modernidade, se entende que a virtude é a disposição moral para o bem, ou a força de resolução que o homem revela na realização do seu dever. São virtudes a justiça, a moderação, a prudência, a coragem, a tolerância, a generosidade, a humildade, a fidelidade, a polidez, etc, etc, etc. Bom, eu estava levando meu filho agora para o colégio, e o meu filho assim, deu um gosto para a música um pouco eclético, né? Então ele resolveu, agora estava baixando toda a música clássica, né? E ele estava comentando comigo, pô pai, olha que interessante, eu começo a ouvir a música, aí dá uns 5 minutos assim, parece para mim que tem uma coisa errada, porque a música não termina mais, né? Aí, pô, uma música clássica vai lá 20 minutos, meia hora, às vezes muito mais, né? E aí eu pensei assim, pô, é verdade, né? Hoje a gente caiu numa situação no nosso dia a dia que para tudo a gente tem pressa. Para tudo. A gente não consegue não ter pressa em tudo que a gente faz, em qualquer circunstância. É para se alimentar, para tomar banho, né? É no trânsito, é no telefone, é nos e-mails que a gente olha assim, muitos, até por ser uma quantidade de muitos assim, a gente não consegue ler mais até o fim, às vezes é um texto muito longo, e a gente perde a paciência. Eu não sei se é meu, não sei, mas parece que a gente está com pouco tempo para as coisas, né? Então tem que correr, mas eu já me peguei pensando assim, mas por que eu estou correndo tanto? Para que eu estou com pressa? Para que essa minha ansiedade? Tem um motivo? Por que eu me sinto assim? E acho que isso é uma coisa que está permeando meio que todo mundo, né? A gente tem uma ansiedade hoje na vida
que na maioria das vezes é inexplicável. A gente tem aquela... Né? A gente, não sei. Eu busco explicação para as minhas e não acho. Não sei. Né? Essa correria, essa ânsia, essa pressa. Né? E nisso tudo, a nossa vida no dia a dia vai passando e a gente não consegue mais parar para pensar assim, refletir realmente sobre as coisas um pouco mais. Então, passamos muitos de nós por situações na vida que, se nós tivéssemos um tempo parar, né, para refletir sobre aquilo, eventualmente a gente ia ter, né, uma solução ou um caminho muito diferente daquele que a gente tomou. Mas por essa pressa, por esse não pensar, por esse não refletir, muitas vezes a gente se arrepende. Então eu escolhi hoje 3 dessas virtudes, né, para a gente dar uma pensada, parar um pouquinho nesse momento aqui, vamos aproveitar, eu estou me sentado, eu não vou sair daqui, nem vocês, né? Então vamos falar sobre isso, vamos aproveitar esses momentos em que a vida nos obriga a ficar parado, né, e aquietar a nossa mente e prestar atenção em alguma coisa. Vamos aproveitar esse momento para nós. Até porque são temas assim que geralmente a gente não para para falar. Então, a primeira delas que eu escolhi, e isso tem muito a ver, eu digo, né, vem muito dessa relação que nós temos com vocês aqui. Todo mundo que trabalha aqui na casa tem, e que eu observo que são coisas que eu acho que são necessárias, são requisitos para quem trabalha, né, para quem pretende servir o próximo. E no nosso dia a dia, nas nossas relações normais. Então a primeira delas que eu escolhi foi a boa-fé. Então o que é a boa-fé? O que é quando uma pessoa diz assim, fulano é um cara de boa-fé, uma pessoa de boa-fé, né? A boa-fé, quando a gente vai procurar, sim, está muito ligada à questão, à área de direito. Né? A boa-fé objetiva, subjetiva, né? Mas eu procurei algumas coisas assim mais do nosso cotidiano. Boa-fé seria o modelo de conduta social, arquétipo segundo o qual cada pessoa deve ajustar a própria conduta a esse arquétipo. Né? Esse arquétipo é o que a nossa sociedade, esse agrupamento todo que nós formamos, achamos que é o bem, aquilo que as pessoas devem fazer. Então, uma pessoa de boa-fé é aquela que age se ajustando, né, a esses arquétipos, aquilo que todo mundo acha que é o que se deve fazer nas situações, que é a coisa correta, reta a ser feita. Então, agindo como agiria uma pessoa reta, com honestidade, lealdade e probidade. Isso talvez tenha muita coisa a ver com direito, né? Lá na época dos romanos, o nosso direito aqui, ele vem praticamente todo ele, né? Praticamente todo ele é de tradição romana, direito escrito. E lá eles tinham no Capitólio um templo da Bona Fides, ou da Boa-Fé, cuja festa era celebrada em 1º de outubro. E todas as transações privadas, né, da sociedade romana precisavam ter fé pública, que garantia a convivência social mediante a confiança que os cidadãos deveriam ter uns nos outros. Os que ali faziam promessas e depois as descumpriam, ainda antes da sistematização do direito, eram pessoas de má fé, expressão que atravessou os séculos e ainda é usada. Já ser um homem de boa fé é ser pessoa de bem, em cuja palavra se pode confiar, ainda que designe também um homem simples. Por que eu vou falando sobre boa fé? Porque eu gosto, né, que alguém pense isso sobre mim, que eu seja um homem de boa fé. E no meu conceito, que é ser um homem de boa fé, eu quando vou tratar com uma pessoa, espero dela, né, a mesma forma de comportamento que eu teria naquela situação. Então, a minha tendência é, se eu confio em mim, a minha tendência é confiar na pessoa também. Então, eu procuro ter sempre nas minhas relações isso. A minha primeira reação, eu procuro que não seja de desconfiar das pessoas. Eu procuro que seja de confiar nas pessoas.
que elas vão, né, nessas relações que a gente tem, vão se comportar bem, que é o que a gente espera, todos se comportem bem. Né? Então, eu sinceramente, gente, quando eu atendo vocês aqui, né, eu tenho sempre isso, eu confio em vocês. Eu confio quando uma pessoa chega atrasada ali e me diz assim, Wato, me desculpa, às vezes ela chega ofegante, até não precisa ter falado, né? Me desculpa, mas o trânsito está muito ruim, não tem problema. Né? A gente sempre tem a minha primeira, sempre, né, o que eu penso primeiro é em confiar na pessoa. E acho que isso é uma coisa que todos nós devemos ter. Isso faz bem para nós, isso faz bem para toda a coletividade. É bom que as pessoas confiem umas às outras. Isso é uma coisa boa, é uma virtude que a pessoa faz. Agora, ser de boa fé não quer dizer ser tolo, obviamente. Né? Ser de boa fé é uma virtude, mas não é alguma coisa absoluta. Se a pessoa evidentemente vê naquela relação que ela está tendo com outra pessoa, que a pessoa não está sendo de boa fé, obviamente que ela não vai agir, né? Ela vai ter precauções nessa relação. Então não confundam, né, que uma pessoa seja de boa fé, que ela seja uma pessoa, entre aspas, um otário. Não é isso. Não é isso. Todos nós temos que ter, e eu tenho muitas vezes aqui dentro, né, falo das nossas relações assim, muitas vezes, infelizmente, a gente vê que a pessoa não está falando a verdade. Né? E o que a gente vai fazer? Tem que ter vivência, tem que ter experiência, tem que ter bondade, tem que ter coração para entender isso. Eu acredito que nenhum de nós fica eventualmente fazendo essas coisas por querer. Mas a pessoa está passando às vezes por um momento muito difícil, né? E está tão desesperada que para ela tudo se justifica. Eu entendo, mas não é a coisa correta. Né? Eu acho que não há justificativa para a gente, por exemplo, mentir. A verdade, por pior que seja, é a melhor coisa. A gente nunca se arrepende da verdade. Então, esse é o primeiro convite, a primeira virtude, né, que eu me lembrei, que é uma coisa que eu procuro praticar no meu dia a dia, é ser um homem de boa fé. Convido vocês, no seu dia a dia, também a serem pessoas de boa fé. Acho que nós estamos precisando muito hoje em dia. A gente, infelizmente, assiste, né, nos meios de comunicação mais geral, a gente assiste, na verdade, ao contrário. A gente só vê aquelas coisas que sustentam que as pessoas não são de boa fé, são de má fé. Então a gente vai criando em nós, né, esse sentimento que, a pessoa confiar nos outros é otária. Né? E não é isso, gente. A nossa sociedade, na verdade, se a gente pensar assim, se a nossa sociedade fosse composta majoritariamente de pessoas de má fé, isso aqui já tinha beleléu há muito tempo. Então, na verdade, a maioria das pessoas são pessoas boas. São pessoas boas. E a gente tem que lembrar sempre disso no nosso dia a dia. A maioria da humanidade é boa. E nós temos que, como regra, acreditar no ser humano. Então, meu primeiro convite para vocês, né? Vamos tentar, no nosso dia a dia, o primeiro sentimento, o primeiro pensamento, aquele que a gente tem do tratar com as pessoas. Vamos ser de boa fé. Vamos dar o nosso exemplo. A segunda virtude que eu gostaria de tratar com vocês, que é uma coisa que eu deveria ter falado semana passada, eu esqueci, na hora dos recados, e tem muito a ver com o tema da palestra da semana passada, que tratou sobre karma, né? Que é aquele encadeamento das coisas, né? Tudo aquilo que a gente, né, desequilibra em algum momento da nossa vivência, em algum momento, outro momento, a gente vai ter que equilibrar. Então, tendo o conhecimento, que cada vez mais a gente tem o acesso fácil, né, ao conhecimento, a sabermos o que cada ação nossa pode gerar.
Então, uma virtude muito interessante da gente praticar no dia a dia, que depende também de poder parar de pensar, é a prudência. A prudência também é outra coisa, eu não sei porquê, né? Tudo muito ligado ao mundo do direito. A prudência quando a gente fala lá, foi um crime culposo, né? Crime culposo é quando o cara não tem a intenção, né? Não procurou o resultado. Mas, pela forma que ele agiu naquela circunstância, né? Ele causou o resultado, mesmo não querendo. Então ele agiu com imperícia, com imprudência ou com negligência. São os 3 requisitos lá da culpa, no caso dos crimes culposos. E por que a prudência é uma coisa que é cobrada até no mundo do direito, na nossa forma de agir no dia a dia? Porque nós temos condições de, pelo nosso raciocínio, pela nossa razão, prever a maioria das coisas que vai acontecer a partir das nossas ações. Por isso que eu estou falando de karma, né? Todo mundo sabe, no seu agir, assim, se aquilo que ele está fazendo é uma coisa boa ou não é. Então a gente tem condições de avaliar as implicações de tudo que a gente faz. Mas muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. A gente simplesmente age. E muitas vezes nos arrependemos disso. E voltamos atrás. E vamos lá, foi uma pessoa, né, disse alguma coisa, por exemplo, que não devia ter dito. Tem a humildade, vai lá, fala, me desculpa, eu não devia ter falado aquilo, eu estava errado. Muito bom. Só que muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Está naquela agitação do dia a dia e passa batido. Não percebe aquele mal, entre aspas, que causou para aquela pessoa. E isso é um desequilíbrio. Foi uma coisa injustificada. Não era do merecimento daquela pessoa que tu a tratasse daquela forma. Causaste um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, né, está formando um karma. É um desequilíbrio. Né? Na maçonaria, tem um olhinho lá, não sei se você já viu aquele símbolo, né? Tem um olho assim, circunscrito dentro de um triângulo. É o karma. Né? É o olho que tudo vê. É a natureza, é Deus que está olhando. E que de alguma forma vai lá na frente cobrar esse equilíbrio. Esse equilíbrio vai se apresentar de alguma forma para a gente em outra situação. Então, a prudência é uma ferramenta muito interessante da gente usar. Nós somos seres racionais, temos condições, todos nós, de parar e pensar sobre as coisas que a gente está fazendo. E, infelizmente, isso é uma coisa, por essa pressa, né, que está permeando a nossa sociedade, que a maioria de nós não faz. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade, meu irmão, com isso. Né? Fiz algumas coisas na minha vida que hoje, se eu tivesse parado para pensar um pouquinho mais, né, ficar somando, né, 1 mais 1 mais 1 mais 1, quanto é que dá lá no final, né, eu, sinceramente, né, não teria agido de outra forma. E acredito que todos nós aqui passamos por alguma experiência desse tipo. Então, meu segundo convite para vocês. Vamos tentar no nosso dia a dia, de vez em quando, assim, principalmente naquelas coisas principais da nossa vida, nas coisas mais importantes, né? Vamos ter essa atenção em parar e pensar, mas será que isso é realmente o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer? Vamos dar uma chance para a nossa razão. Certo, gente? A terceira virtude que eu gostaria de falar com vocês talvez seja a mais difícil. É a tolerância. A tolerância, o que é? Vou ler um pouquinho para vocês que eu achei interessante. Direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes ou até diametralmente opostas às nossas. Do ponto de vista da sociedade, a tolerância define a capacidade de uma pessoa ou grupo social de aceitar noutra pessoa ou grupo social uma atitude diferente das que são a norma no seu próprio grupo.
numa concepção moderna, é também a atitude pessoal e comunitária face a valores diferentes daqueles adotados pelo grupo de pertença original. Boa disposição dos que ouvem com paciência opiniões opostas às suas. Disfarce ou dissimulação a respeito de uma coisa proibida. Atitude social de quem reconhece aos outros o direito de manifestar diferenças de conduta e de opinião, mesmo sem aprová-las. Uma que eu achei interessante, né, que diversos tipos de tolerância tem a tolerância teológica. Condescendência em consentir todas as opiniões que não são abertamente contrárias à doutrina da Igreja. Tolerância é uma das tantas virtudes necessárias para elevar o ser humano à condição de civilidade. Ela faz parte do processo de desenvolvimento ético de indivíduos e grupos, cuja meta é levá-los a manter a disposição firme e constante para praticar o bem. Mas tolerância, assim como a boa-fé, não é a liberdade total. Agora vem uma pequena historinha. Numa pequena cidade do interior, um deficiente físico sem pernas perambulava pela cidade com auxílio das duas mãos e o apoio do tronco. Durante anos, no seu trajeto, era debochado por um homem que dizia: vai gastar o... Um dia ele perdeu a paciência e matou o importunador. Na justiça, o aleijado foi duramente atacado e tido como assassino cruel. O advogado, ao iniciar a defesa, falou durante 10 minutos elogiando a qualidade de cada membro do júri, até que o juiz se interrompeu. Se o senhor não iniciar a defesa, não permitirei que prossiga. Sabiamente o advogado respondeu: meritíssimo, se o senhor não aguentou 10 minutos de elogios, imagine a situação do réu que suportou anos de insultos. Nestes casos pode valer o provérbio: não seja intolerante a menos que você se confronte com a intolerância. Quanto à tolerância, costumamos atuar, como diz o provérbio, com 2 pesos e 2 medidas. Tendemos a ser muito complacentes com os desvios de nossa conduta, isto quando os reconhecemos, e implacáveis com os outros. Não lhes damos o tempo necessário para mudar. De fato, abandonar um mau costume e atuar de modo completamente oposto é uma tarefa que exige esforço e pode durar meses ou anos. E quanto aos outros, exigimos que tudo ocorra no mesmo instante, esquecendo que as coisas têm seu ritmo natural. Um feijão demora a germinar, crescer, florir, dar a vagem. E nós, às vezes, somos semelhantes às crianças, que deixam o feijão no algodão do pires com água e no dia seguinte se decepcionam com a ausência de vagens. Bom, tolerância, realmente, eu acho uma coisa muito difícil. Eu já ouvi, a gente ouve constantemente, né, aquela assertiva que a gente não deve julgar. Eu, pensando bem friamente sobre isso, uma vez pensei assim: mas peraí, o ser humano é uma máquina de julgar. Né? Nosso livre-arbítrio é o quê? É uma máquina de julgar. Nós julgamos, nós escolhemos, né, as coisas que nós queremos para nós ou que nós não queremos, aquilo que nós achamos que é o certo e que é o errado. Né? Então, eu acho que o não julgar, o tolerar, né, não quer dizer isso, que a gente não faça escolhas. Quer dizer para mim que é o seguinte: eu tenho toda a autonomia e responsabilidade de fazer todas as escolhas que eu queira, mas para mim. Para mim. Eu sou o sujeito da minha vida. Tenho todo o direito de gineteá-la. Agora, a tolerância não é querer que a pessoa não tenha direito a achar o que ela acha. A tolerância quer dizer o seguinte: se você não gosta de que determinada pessoa está fazendo determinada coisa, ou um grupo de pessoas, uma religião, um partido político, sei lá, uma novela, para qualquer coisa, não gosta daquilo, tu tem todo o direito de não querer aquilo para ti.
mas não tem nenhum direito de não deixar os outros gostarem daquilo. Porque ter o direito significa, direito não é só direito, direito é, né, uma balancinha, é direito e obrigação. Para mim ter o direito, eu tenho que respeitar o direito do outro. Então assim, a tolerância, no meu conceito, é isso. Respeitar o livre-arbítrio do outro. Se o outro quer ser azul, amarelo ou verde, e eu quero ser vermelho, o meu direito de ser vermelho está diretamente ligado, é proporcional ao direito que eu tenho de ser verde. Isso que é tolerar. Tolerar é conviver com a diferença, com respeito. Porque todos nós temos o mesmo direito, somos pessoas humanas da mesma forma. E como diz lá na Bíblia, né, todos nós saímos peladinhos lá da nossa mãe. Né, e vamos voltar peladinhos para debaixo da terra. Não somos nada diferente uns dos outros. Então, mesmo que seja muito difícil, e é difícil, gente, conviver com a diferença é algo, talvez seja a coisa mais difícil que o ser humano. Mesmo assim, nós temos que ter isso no nosso dia a dia. Eu vejo muito, por exemplo, né, comentarem na mídia ou no dia a dia, a questão dos direitos humanos, os bandidos estão lá, né, estão lá na cadeia, tem comida, e nós aqui estamos na rua. Aqui. Bom, isso é uma coisa justa de pensar? Só que a gente tem que pensar assim primeiro. A humanidade, enquanto um agrupamento, ela vem historicamente, né, numa ascensão de civilidade. O que é civilidade? Hoje, em tese, uma pessoa para ser presa, né, ou ela é presa em flagrante delito, cometendo um crime, né, ou logo após cometer, ou com um mandado judicial. Isso hoje, gente. Hoje, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, a autoridade pegava as pessoas do jeito que queria. Entendeu? Esse direito é um direito recente. O direito de ter direito é uma coisa recente. Então assim, a gente tem que pensar que para mim, ter o direito, né, de não ser sujeito de uma arbitrariedade de uma autoridade, eu tenho que pensar que um bandido também tem o mesmo direito. O bandido, para ser preso, tem que ser preso nas situações que a lei prevê. E a maioria dos bandidos que falam aí, por exemplo, prenderam o cara e agora está solto. A maioria deles, né, foi solto porque não foi bem preso. Foi por algum problema, por alguma questão legal que não foi atendida. Ou, mais recentemente, porque nós não temos nem lugar para colocar os presos. E isso não é culpa dos presos, é culpa da sociedade. Então, eu dou esse exemplo para vocês pensarem o seguinte. Direito não é direito só nosso, o direito é de todo mundo. Uma sociedade tem que garantir o direito de todo mundo. Das minorias, de todas as minorias, e o direito das maiorias. Também as minorias não podem impor, né, o seu modo de pensar para a maioria. Eu, por respeitar uma minoria, não tenho que ser igual à minoria. Então, assim, qual é a regra? A regra é o respeito. Simples, respeito. Nada mais. Então, gente, eu não quero aborrecer muito vocês com essas questões assim. Mas é a terceira coisa que eu queria deixar para vocês pensarem. Tolerância. Vamos procurar no nosso dia a dia, mesmo que minimamente, dentro do que a gente consegue fazer, sermos tolerantes. Tolerantes com o seu filho, por exemplo, que gosta de um outro tipo de música, diferente do teu. Ou que alguém, coisas triviais, gosta de comer outra coisa, gosta de outro sexo, sei lá, gosta de outro filme. Vamos partir das coisas simples, daquilo que a gente pode fazer. Não adianta a gente ficar muito preocupado com questões muito grandes que a gente não pode fazer nada. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer, é o mínimo.
Quando cada um de nós fizer o mínimo daquilo que pode, toda a sociedade vai estar fazendo muito na soma dessas mínimas coisas. E ficar esperando que uma coisa muito grande aconteça, infelizmente, é utopia. Então, né, eu gosto sempre de dizer, vamos ginetear a nossa vida. Cada um tem condições e tem o dever, tem a responsabilidade de fazer isso. Tá, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Agora, terminada a palestra, você pode, por favor, desligar ali o interruptor de cima?